Bora, Márcio Matos! Uhul! Filosofando comigo, professor Márcio... Eita, ficou aí. Filosofando Parecia um comigo. gorila. Sucesso! Filosofando comigo, professor Márcio... De novo. Filosofando comigo, professor Márcio Matos, aqui no canal Sabido. Hoje, mais uma vez, uma aula sobre cultura, tá? A cultura, ela vai estar envolvida com a filosofia a partir do sentido de que nós, seres humanos, criamos mecanismos de comunicação, criamos mecanismos de organização, ou seja, uma ambientação. Está relacionado com o quê? Com a maneira em que os seres humanos convivem entre si, tá? Então, no campo da filosofia, a cultura, ela vai ser vista com uma relação de vários aspectos que envolve também uma ligação com outras ciências. A exemplo da sociologia, da biologia, da geografia. Por quê? Porque vai haver uma definição do que é cultura. Por exemplo, cultura pode ser vista como ato de cultivar. Aí nós já estamos ligando a geografia, a agronomia, que pode ser o quê? O cultivo de uma planta ou a criação de algum animal, tá? Esse é um dos exemplos. A cultura relacionada com a linguagem, ela pode ser vista ou interpretada como aquelas pessoas que absorvem conhecimento por meio de leitura, de teatro, de cinema, de telejornal, ou seja, meios de comunicação que podem levar a um conhecer. Então, a pessoa pode ser vista como uma pessoa que tem cultura, uma pessoa que é culta, tá? Devido àquela bagagem que ela adquire com as leituras, com as viagens, com a ida ao cinema, com a ida ao teatro e assim sucessivamente. São alguns dos exemplos que a gente pode ter relacionados à cultura e à linguagem. Já a cultura na Grécia Antiga vai ser vista como um mecanismo de que forma a verdadeira natureza do ser humano, a verdadeira natureza do indivíduo. Aquilo que o ser humano passa a ser com aquilo que ele tenha de conhecimento, que é a filosofia. Como nós já vimos, filo mais sofia. Filo, amigo, sofia, sabedoria. Então, filosofia, amigo da sabedoria. Na Grécia Antiga, aqueles que adquiriam sabedoria poderiam ser considerados aí também filósofos, não somente aqueles que eram cultos, aqueles que adquiriam um tipo de cultura. E de que maneira podemos adquirir a cultura? A cultura pode ser adquirida pela aprendizagem, passada de geração a geração, criada pelo ser humano. A cultura, ela é vista e investida também no meio social, a partir de quê? De mecanismos de defesa. Exemplo, no Brasil nós temos a cultura brasileira, só que a cultura brasileira é uma cultura mista. Uma cultura mista porque vem do seu processo histórico. São aí várias gerações que passam de uma para outra aspectos culturais de povos que viviam em outros países. É exemplo dos alemães, dos portugueses, dos espanhóis, dos coreanos, dos japoneses, ou seja, de uma variedade de povos que vivem aqui no Brasil. Sendo também que nós temos as culturas regionais, que vão estar ligadas com a linguagem, que é o chamado regionalismo. Esse regionalismo, ele é que vai transmitir também de geração a geração algum tipo de cultura específica, que são aí as relações das culturas pessoais, as culturas humanas. Exemplo também, tipo de linguagem, é um tipo de cultura, ou seja, vai diferenciar uma sociedade da outra. Porém, entretanto, a depender da linguagem, ela pode ser entendida pelo outro. Muito do que a gente sabe é o português, né? Sendo que o português vem também da origem latina, do mesmo jeito que o espanhol e o italiano. Essas três línguas, como exemplo, algumas palavras são praticamente idênticas. Então há um entendimento daquilo que pode ser falado ou pode ser lido. Os aspectos culturais, do mesmo jeito que a filosofia, pode ser vista em todos os lugares, pode ser vista no nosso cotidiano, no modo de vida de cada um de nós. E por hoje é só. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fique sabido. Geografia humana, biologia canta, historiador, dando estoque aí.